Red News na TV. Com esse movimento mais tecnológico, redes sociais, internet, você acha que o criativo consegue também trabalhar nessa área? Ele consegue, porque assim, o mais importante de tudo que você faz é a ideia. Tá. Você vive de uma ideia. Por exemplo, todo mundo fala que criou isso aí. Eu posso falar que eu criei, porque eu criei na frente do dono. Tá. Quem criou o Tomodoro e o Adolfo Mil fui eu. Tomodoro e o Adolfo Mil até hoje. Por quê? Tá Porque o cara falou assim, eu quero uma coisa igual melhorar, ou melhor não faz mal. Eu peguei a caixa dele, tapei o il, falei, Doril. Aí Adolfo Mil. Tomodoro e o Adolfo Mil. Tomodoro. Ele falou, pô, Tomodoro. Então eu já vi vários caras dando entrevista que já fizeram. Vários douros Mas o dono, criei na frente do dono. O Tomodoro e o Adolfo Mil. Então a Gnero... E não importa qual mídia, agora eu entendo o que você está dizendo. Agora, eu consegui fazer... O que eu fiz na Gnero? Que eu acho que foi o segredo desses 28 anos. A gente fez uma agência sem gritos, sem berros, sem preconceitos, sem diferenças, sem ódios, sem fofocas. A gente conseguiu fazer isso. Porque eu vivi isso da Norton. Eu mantive da Norton algumas coisas, pagar em dia. Pagar em dia os funcionários. Isso eu mantive da Norton. Mas uma agência de berros e gritos que a Norton tinha, eu tirei. Então, ruim, né? eu fiz uma agência muito leve. A Gnero é uma agência que eu estou falando isso porque todo mundo está assistindo, já passou por lá. Sim. É uma agência que muita gente que já passou por lá volta e vem rever, porque sabe que o crime é assim. Não tem pose, não tem diferença, não tem portas fechadas. Eu acho que esse nosso negócio caminha para isso. Agora, vamos entrar um pouco no digital, que eu acho importante. Tem um erro básico em publicidade. Em algumas agências estão cometendo. Tá. Você se lembra? Você trabalhou, você foi mídia, um dos maiores mídias do Brasil, você sabe muito bem disso. As agências criavam as campanhas e depois pegavam os pontos de venda e era o final. Vou fazer os pontos de venda. Anexava. Muita agência hoje está pensando assim, vamos criar a campanha, depois a gente fala na internet. Entendi. Mas não é, uma linguagem completamente diferente. Muito não bem dá para observado. adaptar, não dá para fazer. Muito É bem outro observado. mundo. Você tem que chamar o pessoal que está ligado na internet e criar juntos, porque você tem que partir dali. Não adianta você querer adaptar depois. Sim. Outro erro básico. Os caras estão fazendo um negócio que me dá desespero. Eles acham que existe fazedores de propaganda e criativos. Está cheio de fazedores de propaganda. Se você perceber as revendedoras de automóveis, é tudo fazedor de propaganda. Ele tem uma piadinha que só ele riu, ele e o cliente riu, e você não ri. Muito é aquele bom. troço chato. Está cheio de fazedor de propaganda. Então tem poucos criativos. Tem criativos ótimos? Tem. E o mais grave no Brasil, que eu acho, que eu fui falando, é o seguinte. Nós só temos uma agência grande brasileira. Isso é mais triste. Nós só temos a África. Sim. Brasileira grande só tem uma. Hoje todas as outras são médias grandes ou médias. Não existe mais. Todas as grandes multinacionais compraram. Por quê? Porque no Brasil tem uma exceção. Eu já fiz movimento, já mandei carta para a presidência da República, já ela sabe da minha posição, a presidenta Dilma sabe da minha posição. Não é possível, não dá. Se na Bolívia todas as agências são locais, só na África tem agências multinacionais, porque o governo brasileiro é atendido por agência multinacional. Não tem sentido. Quando no passado não era, você lembra? Porque não era. Quando na época do não era. Geraldo, Isso começou só agências nacionais. Isso começou o Sérgio Amaral, quando assumiu, ao fazer Embratur, certo? Sim. Ele resolveu pôr a Embratur na Macan lá fora. Macan, porque ela faria uma campanha mundial. Aí veio a licitação da Caixa. Eu tirei o primeiro lugar, o Nizam tirou o segundo e a Macan tirou o terceiro. Eu fui almoçar com o Nizam, e falou, não vou ficar não. Eu estou crescendo nesse Itaú, como cresceu. Verdade. Porque o Nizam é um senhor empresário, admiro ele demais, gosto dele demais. Então, as pessoas falam mal dele, eu acho ele sério, decente, porque eu tive nenhum problema com ele. Falei, eu vou apostar no Itaú, eu vou abrir mão. Ele abriu mão, quando ele abriu mão, a Macan veio para a Caixa, porque a Macan não era para vir. Entendi. E aí abriu a cerca. Aí a primeira vez então hoje, por exemplo, todas... Você vê uma Talent indo embora, multinacional. Você vê uma New Lara. Ou seja, das multinacionais, a única que não participa de governo é o MAP, que eu admiro para o trabalho deles. Para mim, é a melhor agência do Brasil hoje. Não tem dúvida nenhuma.
né? O Marcelo, eles tocam a agência muito bem. Madeira. Madeira, é a melhor agência do Brasil, a melhor agência do Brasil. E não tem conta de governo. As outras todas estão vindo e estão se associando às agências brasileiras para ter contas de governo. Agora, não tem sentido, porque basta colocar no edital, tem que ter 50% a mais de capital brasileiro para participar. Sim. É simples, porque se você para fazer uma plataforma de petróleo tem que ser brasileira, por que a publicidade tem que ser multinacional? Por que eu tenho que pagar uma agência multinacional para investir lá fora o dinheiro e não aplicar no Brasil? Então não tem sentido. Isso não abre mercado, porque elas já estão alinhadas. Você sabe muito bem como uma multinacional, qualquer multinacional que vem para cá já vem com a sua agência aqui, certo? Sim, você já tem as suas agências. Já é programado. Aí o governo brasileiro ainda dá alinhamento. Meu Deus, tem sentido uma agência do Japão? Tem conta do governo brasileiro? Não tem, né? Pô, vamos ser sinceros. Não tem sentido. Não, se eu bater na porta de qualquer governo, não consigo. Vocês estão entendendo? Estou num projeto maravilhoso no Congo, que a Guiné está fazendo. Esse projeto é feito para terceiros. O governo do Congo não permite que você faça campanhas para eles, para o governo, porque tem que ser agências locais. E o Brasil, não dá para entender, continua com esse processo de agências multinacionais, lotadas de multinacionais. E olha, outra coisa, nunca o Brasil teve uma SECOM tão profissionalizada. É verdade. A SECOM da Presidência da República hoje é aprimorada, né? Aprimorada, são publicitários. Sim. O Marcelo, os outros, Sim. são muito publicitários, são profissionais sérios. Você apresenta a campanha para eles, você discute com todos eles de nível, são clientes mesmo, não são simplesmente governo, alguns públicos. Você tem que ser muito profissional para você poder estar bem no governo. Agora, eu não consigo entender isso no Brasil. Quer dizer, isso para mim é uma incógnita que eu não consigo resolver. E está crescendo, é uma bola que vem crescendo. E enquanto nos outros países não é assim. Não é assim na Bolívia. Não pode ser assim no Brasil. Então, isso para mim é uma coisa que eu tenho brigado muito. E o falecido Petrônio teve comigo 2 semanas antes de falecer, ele estava me convidando para fazer parte do IAP. O instituto dele, né? De análise da propaganda. Ser conselheiro. Antônio Corrêa. Conselheiro. Ele na minha sala, ele falou, meu caro, aquele cachimbo dele, né? Guilherme, isso vai piorar. Vai piorar. E sem ele piorou. Piorou mesmo. Puxa vida. A situação está cada vez pior, porque você vê, eu vejo uma DPZ que eu admiro demais, né? Indo embora, né? O Júlio para mim foi uma escola. Primeiro que eu devo o Júlio a conta da All-Star. O Júlio Ribeiro foi um cara muito legal. Ele tinha a conta da rainha, o pessoal da All-Star o procurou, falou, tem um menino bom começando aqui, que é o Aguinaldo Pacheco, vai lá. Olha, eu ganhei a conta da All-Star, que ficou comigo anos e anos. Quer dizer, são profissionais diferentes. Agora, esse absurdo que existe hoje, fora o seguinte, nós temos centenas de agências locais nos estados. Porque é o seguinte, por que os governos estaduais não dão conta para a multinacional? São Paulo é local, Rio de Janeiro é local, Minas Gerais é local. Só o governo brasileiro, federal que dá as contas para o governo, para as contas públicas. Concordo. E não tem sentido. Concordo. Bom, estou terminando o nosso programa. Putz, foi rápido, hein? O tempo voa, né, velho? Pô, você tem tanta coisa para contar, a pessoa ficar um dia inteiro conversando, né? Eu queria agradecer a tua presença, vale realmente um privilégio poder dividir com a nossa audiência o seu conhecimento, a sua história, né? Obrigado. Com certeza que a gente vai poder acompanhar isso eternamente, porque vai ficar guardado lá na internet para a gente acompanhar lá no site do EdNews. Obrigado. Queria agradecer também a audiência e lembrar que EdNews na TV é exibido ao vivo às quintas-feiras e depois fica eternamente no site para disposição de todos nós. Muito obrigado, até o próximo programa.